E o bate-papo do Autografando dessa semana é com o cineasta gaúcho Gustavo Spolidoro. Tudo bem, Gustavo? Tudo bacana. Tudo Obrigada por nos receber aí, por conceder essa entrevista. Valeu o convite. Gustavo está lançando aí um filme, né, que é Ainda Orangotangos. Ele é a adaptação de contos do Paulo Scott, é isso, Gustavo? Isso é um livro que o Scott lançou, aí acho que foi em 2005, né, o ano que ele lançou. E aí, na época eu li o livro, vi vários contos com os quais eu me identifiquei, se passava ali na região da Cidade Baixa, ali em Porto Alegre. E aí veio a ideia de juntar alguns dos contos e construir um filme feito em um plano sequência, no caso, né? Ou seja, um filme que não tem nenhum corte, desde o começo lá no metrô até o final dele lá na Redenção, ele vai numa sequência única. Né? E como que foi para gravar isso? Em quantos dias vocês filmaram isso? A gente teve 4 meses de pré-produção, 2 meses de ensaios, e aí nós tivemos 6 dias para fazer a gravação, né, as filmagens. Então a gente filmou todo o plano de sequência uma vez por dia, cada dia, e aí vimos 6 dias, vimos que dos 6, 3 dias estavam bons, foram bem feitos, valeram, né? E escolhemos dos 3 dias esses o melhor, que foi o segundo dia, ou seja, o que virou o filme, que é o filme hoje, é o segundo dia de filmagem. Como era um plano sequência, e vocês tinham cuidado com horários também, função à luz, como que funcionou isso? A gente começou a filmar então de 7h30 da noite, era verão, né? E quem mora no Rio Grande do Sul sabe que no verão, lá por 8h30, 9 da noite começa a escurecer. Então a gente começou a filmar tipo 7h30 com um dia ainda, e aí lá pelas tantas a câmera entra no edifício, fica uma meia hora lá dentro, e nesse período quando sai já está de noite, né? E aí o filme, na verdade, ele na história do filme começaria às 6 da manhã, então rola uma confusão nos espectadores, às vezes, ué, como é que já está de noite? Tem um corte, será, para ficar de noite? Como é que foi isso aí? A gente começou a filmar às 7h30 até às 9 mais ou menos, para as filmagens. E o filme é dividido em 6 histórias? Como que é? Praticamente sim, né? Elas têm uma ligação, né? Uma história leva até a outra, há um encadeamento, né? O pessoal passa o bastão para outra história, para outro conto. Alguns personagens até surgem, né, entre as histórias, assim, mas sim, por serem contos que não tinham uma ligação no livro, as histórias acabam sendo, digamos, histórias separadas, independentes, específicas. Sim. Uhum. Mas tudo, claro, tudo dentro do clima de Porto Alegre, do verão, nos dias seguintes ao título que o Internacional conquistou do Campeonato Mundial. Foi filmado antes, né, mas no filme a gente já fala do título, porque a gente sabia que o Inter ia ser campeão. Então, na verdade, a história se passa nos dias seguintes. Então, por trás da história tem esse clima que está permeando, né? Que é o calor, que é o título colorado e outras coisas assim, né? Do ritmo das histórias. E aí tu revela no filme, então, a tua paixão pelo Inter é uma questão meio polêmica e que às vezes as pessoas não querem abrir muito, né, Gustavo? Como que foi pra ti isso? É muito polêmico mesmo, né? E talvez vá gerar algumas polêmicas. Estou começando a abrir, falar isso publicamente, as pessoas não viram o filme, então vamos ver depois o que gremistas vão achar, colorados vão achar disso. Não um filme sobre o Inter, claro, mas está ali o coloradismo, né? E claro, geralmente o diretor não fala porque ele não quer perder os espectadores que torcem para um outro time, mas é inevitável, né? Tinha um momento muito importante acontecendo para os torcedores do Inter naquele período, que era a disputa do título mundial, né? Vários meus filmes sempre tem alguém com uma camisa do Inter ou se fala do Inter, né? E eu não podia deixar, eu que vou ao estádio direto, né? Que tenho isso desde a minha infância, essa coisa, eu não podia deixar, e que falo, e que escuto, e que leio sobre o Inter todo dia, eu não podia deixar de falar no filme, né, sobre o Internacional. Então, os gremistas, claro, que bom, tomara que vão assistir, mas realmente eu prefiro que os colorados vão com mais emoção ao cinema. Legal. Sabe, tu tá aí fazendo uma divulgação bem diferente do filme, né? Já começou, como que é? Porque a gente tem que chamar atenção, né? Sabe como é que é? A gente tá aí, né, com um filme que não é de um diretor famoso, que não tem atores famosos, que não tem um dinheiro, né, muita grana por trás, que não é um filme comercialzão, digamos assim. Então a gente está tentando chamar atenção, pelo menos o máximo que a gente pode, para o filme que vai ser lançado. Então aqui em Gramado, por exemplo, a gente está circulando com o orangotango, né, que está andando por aí, mas é um orangotango que não faz macaquices, na verdade ele é muito mais evoluído que nós seres humanos, inclusive, né, então ele fica circulando, conversa com as pessoas, né, eventualmente dá autógrafos, a gurizada adora, né, tirar fotos, querem saber quem é que é o orangotango. Imagino já que tem que é alguém diferente. As pessoas chegam para ele e dizem, orangotango, quem tu é? Quem tá aí dentro? Tira a máscara. E as pessoas dizem assim, não, tira a tua máscara, sabe? Tem essas brincadeiras que a gente está fazendo aí para divulgar o filme. Legal, a gente vai para o intervalo agora e volta em seguida.
história sobre homens e macacos, com um capítulo para cada uma das 193 espécies, sendo que só um não tem corpo todo coberto de pelo. Em 1970, o Brasil foi tricampeão do mundo e o Inter tricampeão brasileiro. Tá, todo mundo sabe disso. Então é daí que se fala tri. Tu é chinês de verdade? Japonês. Ah, que tri. E o que tu tem aí? Algumas pessoas ficam inchadas depois de tomar. Coisas assombrosas acontecem, coisas primitivas e sofisticadas. Meu amor, eu te odeio. Sabia que eu sou filha de cigano? Não. Você me perturba e um dia ainda vou conseguir te matar. Tá batendo punheta. Eu tô tri suada, eu tô tri atrasada pro meu trabalho. Olha só. De uma magrinho, né? Tu me consegue um cigarro? Prefere uma carninha, é? Muito mais a picanha, meu. E é pro Homo Sapiens que eu reservei o início, o meio e o fim do livro. Amanhã. É isso que vai sobrar de todo mundo. Música, maestro! Vai-te embora! Gustavo, aí tu tem outros curtas que tu também gravou em plano sequência, né? Não é uma novidade pra ti isso. Isso é bacana de falar, assim, porque eu comecei minha carreira com 2 curtas em plano sequência, né, que é o Velhinhas, que é o Outros. Junto com o Velhinhas, na verdade, eu fiz o TPD, que é um Super 8 também, parte dele foi feito em plano sequência. E em muitos outros trabalhos eu também usei a técnica do plano sequência, não necessariamente filmes inteiros em plano sequência, mas né, cenas, situações criadas dessa forma, assim, que eu acho que é um desafio interessante que tem. Então, já tinha, digamos, essa expectativa né, minha, dos meus amigos e de outras pessoas, se eu realizaria um longo em plano sequência, porque seria uma coisa praticamente impossível, como as pessoas diziam, que não iam, que riam, que não ia conseguir fazer, que ia ter cortes. Né? Algumas pessoas veem o filme e ficam procurando onde é que está o corte do filme, né? Pode até achar, inclusive, alguma situação que pareça até um corte, né? Mas quem trabalhou e são 180 pessoas sabe que o filme não teve corte nenhum. Mas sim, então veio essa expectativa do plano de sequência. Quando eu li o livro eu vi que daria para fazer no plano de sequência e aí convidei essa equipe de loucos aí que já tinha trabalhado muitos em outros filmes comigo. E que toparam. Que toparam o desafio do plano de sequência.